Bom dia, gente. Bom dia, Ana, tudo bom? Tudo bem? Eu não consegui acompanhar ontem também, então eu queria tirar uma dúvida, mas tem a ver com o que se pode ou não o projeto que eu quero inscrever, tá? Claro. No edital de produção cultural de obras artísticas, cabe produção de EP, músicas, gravação de músicas? Sim, sim, é normal, assim, tipo, Tá. não só a gravação, né? Eu não sei exatamente quanto que custa a gravação de um EP, mas, por exemplo, se você quiser gravar o EP, fazer o show e gravar o show, pode também, tá? É, Então, no orçamento eu coloquei a gravação e o show de lançamento. isso, isso pode, não tem problema nenhum, porque mesmo que sejam músicas que já existam, o EP em si não existe, né? É, Então aí não tem problema nenhum a gravação dele, né? tá legal. Obrigada. Acha? A Estela pergunta aqui se tem um modelo específico de escrita de edital. Então, cada um mais ou menos vai escrevendo do jeito que acredita que vai ser. Qual que é a lógica, né? A lógica é você convencer a banca de que aquele teu projeto é um projeto que vale a pena ser investido, né? Basicamente é isso, assim. É como se você estivesse fazendo um pitching com palavras, com escrita, né? É claro que a gente colocou a possibilidade nos editais desse ano de mandar um vídeo explicando, fazendo a apresentação do projeto, né? Mas não existe um modelo base, assim, sabe? Tem algumas coisas que precisam ser colocadas em alguns lugares, né? Então, você pega, por exemplo, ficha técnica. O que que é uma ficha técnica? Você tem que colocar exatamente quem vai trabalhar, quem vai fazer o quê, né? Então, isso não se caracteriza necessariamente como um modelo, né? E a própria secretaria evita de mandar modelo, essas coisas assim, porque senão você acaba limitando, né, o jeito das escritas, as coisas nesse sentido. Fala, Glau. Oi, eu não sei se ontem essa dúvida foi tirada, tá? Aqui em quem pode se inscrever, nós temos o 3.3 para inscrições por meio de pessoa jurídica. Os quenais devem obrigatoriamente contemplar ações, serviços da área cultural. Eu estou em mãos, eu acho que isso são para todos os editais, são 10 editais, eu estou com produção de curta e média metragem. Falou-se muito na construção dos editais sobre o KENAI de audiovisual, né? Então, eu fiquei com essa dúvida se esse KENAI tem que ser audiovisual ou se isso caiu e agora todo mundo também, por uma conta mesmo, por conta da demanda, né? Pode se inscrever. E qual o diferencial de uma pessoa que não tem esse KENAI, que tem esse KENAI, porque isso vai ser uma avaliação técnica na hora da inscrição. Enfim, qual a diferenciação que vai ter de alguém que tenha obras voltadas ou experiências voltadas para o audiovisual, já que tem primeiras obras também, né? Uhum. Então, em relação aos quinais, né? Tipo assim, não tem obrigatoriedade, mesmo nos editais de audiovisual, que os quinais sejam específicos de audiovisual. Porque tem um entendimento de que a Lei Paulo Gustavo, ela existe a partir do Fundo Setorial do Audiovisual, por isso que a maior parte da verba vai para o audiovisual, então é para o fomento também, principalmente do audiovisual, mas qualquer pessoa pode propor projetos, qualquer pessoa pode se aventurar numa primeira vez, por isso que tem até um edital de primeiras obras, nesse universo do audiovisual. Então, em relação à possibilidade de se inscrever, qualquer pessoa que tenha qualquer KNAI que seja artístico pode se inscrever em audiovisual.
Em relação ao peso que isso vai ter ou não para a banca, né? É muito relativo esse tipo de coisa, para falar a verdade, Glauco, assim, porque depende de quem é a banca, depende de quais projetos vão ser inscritos também. Porque se todo mundo que escrever, todo mundo não, 70% das pessoas que se inscreveram nunca tiveram uma experiência com audiovisual. Isso é um tipo de projeto que vai ser selecionado. Outra coisa é 70% tem uma experiência muito grande e 30% não tem experiência nenhuma. Então, vai depender muito dessas coisas, assim, porque vai depender de quem vai ser essa banca, qual vai ser o olhar que essa banca vai ter, né? E também vai depender dos projetos que são inscritos e do edital também, porque se é um edital de primeiras obras, o que uma pessoa que tem uma vasta experiência em audiovisual está fazendo se inscrevendo ali, né? Agora, se é um edital específico, um pouco mais complexo, que é o edital, por exemplo, o primeiro, né, que é para fazer um curto ou média-metragem específico de linguagem de cinema, se a pessoa não tem nenhuma experiência nessa vertente cultural, ela acaba sendo um pouquinho prejudicada na hora da avaliação, porque o currículo faz parte da avaliação, entendeu? Mas não é uma coisa que impeça a pessoa de ser contemplada de jeito nenhum, né? Vai, de novo, varia de quem vai ser a banca, que a gente não sabe ainda, e de quais projetos vão ser inscritos, né? No caso, eu vou mandar esse. Eu tenho experiência em audiovisual, né, como produtora, como é, preparadora de atores, atriz também. Só que como diretora e como proponente, não. Nesse caso, eu imaginei que tivesse que ter experiência como proponente de projeto, acredito que não. Agora, uma dúvida bem mais direcionada, só um minutinho, é aqui na hora do conteúdo do projeto, né? Já que não precisa do storyboard, em caso de filme de animação, que não é meu caso, nem roteiro, porque é um projeto, eu vou fazer uma metalinguagem, um projeto dentro de um projeto. Então, estratégia de abordagem e argumento, em caso de filmes de documentário. Esse tipo de dúvida, existe algum QG, ou o pessoal do próprio audiovisual se dispôs a tirar alguma dúvida nesse sentido? Porque é uma coisa que pede-se no projeto, né, que a gente fica um pouco flutuante em relação a isso. Você saberia me dizer, já que a gente está falando sobre escrita aqui também, o que poderia ser uma estratégia de abordagem e argumento? Isso seria meio que uma decupagem do que vai ser o objetivo, a justificativa, um agregado disso tudo, dentro de uma vertente, de uma justificativa do porquê um documentário a respeito do tema, mais ou menos isso? Então, Glau, aí que nem você disse, é bastante específico, né? E é do setor do audiovisual que eu particularmente não tenho muita experiência, principalmente em escrita de projeto, né? Acabei participando como ator em algumas questões. O pessoal do audiovisual, o representante do audiovisual é o Marcos, né? É o Marcos e o Vinícius da Lacqua, né? Então talvez fosse o caso de fazer uma pergunta lá no GT mesmo. Não sei se você está no GT de audiovisual. Então talvez fosse o caso de marcar eles numa pergunta mesmo sobre essa questão de o que seria esse argumento propriamente dito, né? O que eu entendo, e eu posso estar falando uma besteira, tá? É que é quase como se fosse uma justificativa junto com uma apresentação do projeto, sabe assim? Então é quase como se fosse, olha, o projeto é mais ou menos isso e ele vai ajudar nisso, vai fazer isso e vai a partir daqui vai para lá. Que eu entendo, pelo que eu li um pouco para esse trabalho, é mais ou menos nesse lugar, né? A argumentação do projeto. Mas é isso, eu não tenho uma vasta experiência em escrita de projeto para audiovisual, né? Eu escrevo mais para literatura e teatro.
Mas, pelo que eu entendo, é isso. Aí o que eu falaria para você é, tira essa dúvida específica com o pessoal do audiovisual lá no GT, que eles estão sendo super solícitos, né? A Estela faz uma O outra pessoal, pergunta. Ah, pode falar. não, enquanto o pessoal não vai falando aqui, depois tenho algumas perguntas ainda, vou Pode. dando a vez aí para a gente equilibrar. Perfeito. A Estela pergunta aqui, ela tem um clipe para ela quer fazer um clipe de uma música que ela já tem pronta já, né? Ela entra no audiovisual como curta-metragem? Não, porque clipe é o entendimento deles de curta-metragem é um entendimento de cinema tradicional, né? Então, o clipe ele poderia entrar em dois lugares especificamente, em dois editais específicos, né? Um seria primeiras obras, né? Então esse poderia cabe, né? Mas aí vamos supor assim, não, eu já fiz várias outras, não é primeiras obras, ele cabe nesse segundo edital aqui, tá? Que é o produção de obras experimentais, ensaio experimental, VR, AR, XR, game e transmídia. Esse edital ele é pensado para que pudesse ter essa mescla com outros segmentos culturais. Então, videoclipe, videodança, videoteatro, todas essas vertentes, elas cabem aqui, né? Que é nesse lugar dessa transmídia, dessas experimentações, né? Então, o clipe ele pode caber tanto aqui quanto no Primeiras Obras também. Posso perguntar? Você tem que ir no Bora. chat me manifestar. No caso do plano de acessibilidade, o edital de curta e média está bem específico, né? Ele restringe um pouco, porque a acessibilidade está sendo um ponto bastante extenso aí, eu imagino que tenha sido uma grande pauta no dia de ontem. Então, no caso de audiovisual, eu tendo a legenda, eu não preciso necessariamente ter o tradutor de Libras, ou preciso. Você sabe como é que está, no caso dos deficientes visuais, eu tenho que ter uma mídia paralela ali com a audiodescrição do mesmo projeto, em casos específicos ou não. Clau, não existe obrigatoriedade, no sentido de você não é obrigada a fazer tal coisa ou outra coisa. Você pode fazer o que você achar melhor para o teu projeto. Então, vamos supor que para o teu projeto, a legendagem é muito melhor do que a tradução em Libras com a pessoa do lado ali, né? Ok, ela está contemplando a acessibilidade. Vamos supor que para o teu projeto, eu estou aqui falando de projetos de audiovisuais, mas podem ser projetos no inciso 4, pode ser projetos de várias outras vertentes também, né? Então vamos supor, no inciso 4, a apresentação, né, de sei lá, teatro, dança, artes cênicas de modo geral, né? A própria acessibilidade do espaço ela faz parte do plano de acessibilidade também, né? Então você também pode colocar, por exemplo, é difícil de ter porque em Rio Preto não faz, né? Mas em alguns lugares, né, na capital, em alguns outros lugares, existem programas em braille, por exemplo. Então, o programa do projeto ele é colocado em braille, né? Na sua divulgação, né? No Instagram, por exemplo, então eles colocam aquela hashtag para cego ver e fazem a descrição do que está colocado, né? Então tem uma série de atividades que conseguem ser postas, nem todas precisam de custo, mas todos os projetos precisam ter destinado para acessibilidade no mínimo 10%. Isso aí é da lei, né? Então, se vamos supor, estamos escrevendo no edital de curta lá, R$ 80.000 e tal, 8.000 precisa necessariamente ser um orçamento colocado para acessibilidade.
essa acessibilidade não necessariamente precisa ser exclusiva da plateia que vai assistir. Pode ser também uma acessibilidade na contratação de pessoas, né? Então, assim, eu vou contratar dentro do meu projeto uma pessoa que ela seja deficiente auditiva, por exemplo, e aí eu vou contratar também, junto com isso, uma pessoa que faça a interpretação de Libras, mas para a execução do projeto. Então, isso também são coisas possíveis, né? É claro que a gente sempre visa que o produto final também seja acessível, mas essa verba específica também pode ser para custear a parte técnica e de produção do projeto, sabe? Porque, Laurence, aqui no 10.4 da acessibilidade, do edital de curta e média, fala a utilização do percentual mínimo de 10% do que se trata o item 10.3 pode ser excepcionalmente dispensada quando, for inaplicável em razão das características do objeto cultural, a exemplo de projetos cujo objetivo seja o desenvolvimento de roteiro e licenciamento de obras audiovisuais. Por exemplo, então há essa premissa e essa abertura para que eu encaminhe, de repente, esses 10% para uma outra... Porque o nosso projeto ele está voltado, ele tem parceria com um instituto de bastante reconhecimento nacional. Então, eu, de repente, posso pegar esses 10% e jogar para uma verba de reconhecimento, existe essa possibilidade de remanejamento, ou simplesmente eu só abro mão e deixo a legenda por considerar que é suficiente. No nosso caso, tem muitas imagens, é um segmento onde, se eu colocar, a gente já trabalhou com isso no Apaixonados, né? Se eu colocar em tempo integral uma tradutora de Libras, o foco de atenção vai ser todo puxado para ela. Então, eu prefiro a legenda. Então, eu fico um pouco insegura, assim, especificamente nesse quesito, porque aqui ele me abre uma margem para um remanejamento desses 10%. E aqui são vários itens, né? Tem o item 2. Quando o projeto já contemplar integralmente as medidas de acessibilidade compatíveis com a característica do objeto cultural. Então, se eu já tenho a legenda, eu não preciso necessariamente usar esses 10%. E pode ser um tiro no pé também. Deixa eu vamos fazer uma reflexão aqui. Quando ele fala que ele pode dispensar isso quando a primeira opção que você colocou ali, né, que é, tipo assim, ele é incompatível, né? Então vamos supor, o Jeff, por exemplo, aqui em Rio Preto, ele gosta de fazer bastante projetos que são de áudio, né, que são binaurais, que ele chama, né? Então, como que ele faria uma acessibilidade de um projeto desse para uma pessoa que não ouve? Então, é incompatível, não faz sentido o projeto, e o projeto não pode ser desclassificado por conta disso. Outro exemplo, no espetáculo acho que era um espetáculo de teatro da Cíntia Alves, se eu não me engano, há um tempo atrás, era um patinho feio, e ela fez um projeto que as falas do espetáculo, elas eram em Libras. Tinha fala, mas também era feito a interpretação de Libras no momento. Então, nesse sentido, se ela já coloca, o projeto praticamente já está, né, com inclusão, já está com acessibilidade. Agora, dispensar essa verba no sentido de pegar 10% dessa verba e fazer, sei lá, uma doação para a entidade ou alguma coisa nesse sentido, isso não é bem visto, né? Porque aí não é que não pode. Poder, você pode um monte de coisa. Propor, né, pode um monte de coisa. Mas o objetivo pode ficar comprometido.
Então, o objetivo da lei, né, não do projeto, o objetivo da lei pode ficar comprometido. Então, eu buscaria outras formas de inclusão, né? Por exemplo, as contrapartidas podem ser, com o gasto em contrapartida também pode compreender a inclusão, né? Então, pagamento de palestrante, atividade formativa, de inclusão, de roda de conversa, na divulgação, né? Então, assim, a contratação de profissionais durante a realização do projeto. Então, tem algumas coisas que dão para fazer que não necessariamente interferem no produto final, né? No vídeo final, mas que ainda assim, no projeto como um todo, eles contemplam a acessibilidade. Ficou claro? Faz sentido? Que às vezes também pode não fazer. Não, faz sentido. Agora eu vou dar uma volta de, né, Aham. 180 graus aí, porque aí tudo se reprograma. Mas valeu, obrigado. Não, beleza. Na dúvida, coloca em atividade em contrapartida, atividade de contrapartida, né? Bom, o Jonathan pergunta aqui também. Videodança, seja como primeiras obras ou obra experimental. Ele entra no inciso um, no 3 ou no 4 e, no caso, se alguém montar um projeto de captação para ensinar a videodança, ele é inciso 3, formação para audiovisual. Que assim, depende do projeto, né? Assim, para saber se é no um, 3 ou 4. O 4 não pode projetos de audiovisual, de antemão já, né? Então, sobra um, 2 e 3. O 2 é específico para apoio em salas de cinema. Então, sobraria, em teoria, um e 3, né? O um, se você for inscrever como obra experimental, o edital dele, ele está colocado no inciso um. E aí a formação, seja para capacitação, mas também pode ser para edição, também pode ser para interpretação de videodança, né? Isso tudo é no inciso 3 de formação, né? Então, vai depender de como que você vai formatar o projeto, né? Porque você pode formatar o projeto como uma formação em videodança e com a apresentação de um resultado final, né? Então, a gente vai fazer uma formação, por exemplo, no PROAC de atividades formativas, né, que eu fui estava na banca esse ano, tinha muito projeto assim, que era, eu vou dar aula de como vai ser a captação do vídeo, eu vou dar aula de como vai ser a interpretação para dança, eu vou dar aula de como é a edição do vídeo, de como é a trilha sonora e tal, não sei o quê. Junto tudo isso e faço um produto final que é uma videodança e apresento essa videodança, né? Então também é uma possibilidade, dependendo de como que for estruturado o projeto. Bom, a Estela faz outro comentário aqui. Eu nunca escrevi editais, talvez seria meu primeiro. Qual é o ponto inicial da escrita de um projeto? Quantas páginas, os tópicos a serem abordados? Como seriam essas etapas resumidamente? Estela, uma das coisas mais importantes de quem nunca escreveu, né, e que não tem essa experiência ainda, é que tenta colocar projetos muito grandes, né? Então, muita escrita, eu quero explicar tintim por tintim de tudo que é, o que vai ser e tal, não sei o que, cada vírgula. Projetos muito grandes, eles têm uma tendência a ser repetitivos. E projetos repetitivos, eles descontam nota, né? Não porque existe não porque existe uma regra que vamos descontar notas dos projetos repetitivos, não é isso. Mas que o projeto como é repetitivo, ele fica confuso, e quando ele fica confuso, ele acaba perdendo coerência dentro dele, entendeu? Então, em determinado momento fala uma coisa e depois dá a impressão de que está falando outra, que é o oposto daquilo. Então, uma das coisas é tentar se manter o mais sucinto possível, mais sucinta possível, assim, sabe? Tipo, o mais... É um projeto curtinho, não tem a necessidade de ficar explicando um milhão de coisas, que seja direto, que fale exatamente do que se trata, que apresente, no teu caso que você falou que é um videoclipe,
Se apresente a música desse videoclipe, né? Quais são as ideias bases, da onde que vai, para onde que vem, ó, vou gravar num teatro com tantas pessoas, vai ter plateia, não vai ter plateia, porque videoclipe também é um negócio que cabe muita coisa, né? Então, eu tenho esses daqui como referência, né? E a partir dessa referência, e a partir vai dando uma ideia geral do que é a proposta, né? E aí, como uma dica, né? Projetos de primeiras obras, eles têm um olhar mais fraternal para a escrita do projeto, né? Então, uma coisa é você disputar, entre muitas aspas, porque edital é disputa, né? Então, uma coisa é você disputar com todo mundo ali, está fazendo pela primeira vez, não tem muita essa experiência na escrita de projeto. E outra coisa diferente é você já querer disputar lá com os caras que já manja pra caramba e que já sabe exatamente o que é um argumento, né? Por exemplo, que a gente basicamente aqui vai fazer alguns levantamentos de possibilidades, mas quem sabe o que é, porque é um negócio específico, é a galera específica da área, né? Então, e aí tem essas coisas que o Jonathan colocou aqui, né? Que são coisas que são pedidas, são obrigatórias, inclusive, nos editais, né? A descrição do projeto. Então, é isso. Vamos descrever. O projeto se trata disso, né? E vai fazer dessa forma, né? Com essas etapas. Os objetivos, né? Então, quais são os objetivos principais do projeto? É gravar um videoclipe. Quais são os objetivos secundários? Proporcionar renda para os artistas da nossa cidade, uma investigação da artista para um novo segmento cultural nunca antes explorado. Então, aí pode pensar vários objetivos. Justificativa. Por que aquele projeto é interessante? Para a sociedade como um todo, né? Ele é interessante e importante para mim. Ok, beleza, tá bom. Mas aqui a gente está tratando de um edital público que vai colocar dinheiro público, então isso precisa ter interesse público, né? Então, por que aqui na justificativa é onde você coloca o porquê que esse projeto tem interesse público, né? Os datas e locais de realização, isso pode ficar um pouco mais tranquila, porque isso pode mudar, tá? Então, tipo assim, eu previ que o projeto fosse fazer essas apresentações em julho do ano que vem. Mas eu vi depois que deu um problema, tive um problema pessoal, alguma coisa aconteceu e vai precisar passar para agosto. Não tem problema nenhum, fica tranquila, né? E também isso é uma coisa que as pessoas que nunca se inscreveram ficam um pouco pé atrás. Não precisa ser essa data exata, tá? Tem uma margem aí. A única questão é que precisa terminar o projeto em 12 meses, né? A ficha técnica que eu já falei aqui, a sinopse do projeto, que aí é da divulgação, né? As fotos, depende do edital, não pede foto, né? O teu currículo, isso é muito importante, porque é o teu currículo que vai indicar a tua capacidade de realizar aquele projeto, né? E aí uma coisa importantíssima, gente, tem gente que coloca currículo de 14 páginas, não é isso, é um resumo, é um currículo resumido de 20 linhas, no máximo, porque senão, imagina, gente, a gente sempre tem que pensar na banca, independente de quem que é essas pessoas que vão analisar esse projeto e a partir disso selecionar ou não, né? Então, imagine a quantidade de projetos que é recebido, sabe assim? Então, nesse PROAC que eu fiz a avaliação esse ano, foram 1.800 projetos. A pessoa mandava um currículo de 14 páginas lá, a gente queria morrer. Porque aí você fica 20 minutos, você tem que ler, né? É obrigatório ler. Aí você fica 20 minutos lendo o currículo da pessoa, né? E aí quando você chegou no final, você já não lembra o começo. Então, assim, sempre muito conciso, tá? Plano de trabalho, isso aqui é diferente de cronograma, tá, gente? Cronograma é uma coisa, plano de trabalho é outra, mas eles estão relacionados, tá? Então, o cronograma é o que eu vou fazer e quando. O plano de trabalho coloca o como também nessa conversa, tá? Então, eu vou fazer tal coisa desta forma, nesta data, né? Então, é mais ou menos isso que é o plano de trabalho. A planilha orçamentária, que também é um negócio que dá muito medo para muita gente, né?
mas ao mesmo tempo tem lá um modelo, é só seguir o modelo, né? Então, assim, olha, é o que que você vai gastar com o que, né? Então, tipo assim, olha, eu vou gastar para fazer esse videoclipe, eu vou precisar regravar a música num estúdio. Então, quanto que isso vai custar, essa regravação da música? Ah, eu vou precisar contratar uma pessoa de captação de áudio. Quanto vai custar essa captação? E por aí vai, né? A planilha orçamentária também é onde acontecem os principais erros, né? Porque daí a pessoa ela coloca valor menor ou valor maior. Não, é o valor exato. O edital já colocou lá, o valor é 80 mil. Então você não adianta fazer 79.900 ou 80.100. Os dois projetos estão errados e se a banca quiser, ela pode te desclassificar. É muito difícil ela desclassificar por conta de erros muito pequenos, mas ela pode e inevitavelmente você vai perder ponto. Então, a planilha orçamentária ela é fixa, é naquele valor específico, nem mais nem menos, né? Evita colocar coisas muito genéricas também, tá? Então, tipo assim, imprevistos. Previstos, sabe? Imprevisto mostra que você não pensou o teu projeto de uma maneira global, entendeu? Então, imprevisto mostra que você não tem todo o controle sobre o teu projeto. É óbvio que imprevistos acontecem, mas deixar uma linha específica para imprevistos não é uma coisa boa. Por quê? Pensando que imprevistos acontecem, todo edital te dá uma margem de manobra dentro do orçamento. Ah, então eu orcei isso aqui, era R$ 3.000, na hora que eu fui executar, era 3.500. Então você tem uma manobra de movimentação do orçamento em até 20%, né? Sem nem precisar avisar, né? Mais do que 20%, aí você precisa avisar. Mas então fica tranquilo em relação a isso, não precisa colocar essa questão de não precisa colocar essa questão de imprevisto, né, e esse tipo de despesa, né? Acho que basicamente aqui era mais ou menos isso, assim, para um começo, né? O Jonathan coloca aqui, o projeto deve ser escrito de forma clara, sucinta, objetiva, de fácil entendimento. Exatamente. A gente tem que pensar que as pessoas que estão na banca, é claro, elas têm uma experiência com análise de projeto, mas no final do dia são pessoas como nós, são artistas como nós. Então, assim, precisa ficar claro, né, para qualquer pessoa que lê o que vai acontecer naquele projeto de maneira geral, né? Vamos ver aqui, o que mais? Aí a Pamela fez uma pergunta. Bom dia, esse será meu primeiro edital e quero me inscrever como um sarau de poesias. Nesse caso, meu projeto se encaixa no edital ou seria melhor esperar um Nelson Seixas, por exemplo? Pamela, não tem um edital específico aqui dentro da Paulo Gustavo que seja de sarau, né? O Nelson Seixas já teve um edital de sarau já, mas também nada garante que o próximo, ninguém sabe como que vai ser o próximo Nelson Seixas. Vai seguir um modelo que está seguindo o Nelson Seixas de agora? Vai seguir um modelo mais parecido com esse da Paulo Gustavo? Então, assim, eu não esperaria, né? Até porque ao escrever o teu projeto, você vai conseguir elaborar melhor ele dentro da tua cabeça e mesmo que ele não passe agora, num Nelson Seixas ele vai ter mais chances de passar, né? Até porque você pode solicitar a avaliação e tal. Então, ó, às vezes você pensa um negócio que é uma fortaleza do teu projeto, mas a banca entende aquilo como uma fraqueza. Então, isso é sempre bom ter esses olhares de fora também, né? Como é um sarau de poesias, eu colocaria ali no inciso 4 em circulação, né? Porque, em teoria, essas poesias já existem, né? Não é uma produção de poesia. Então, é a mesma coisa que o Cerrone colocou ontem também. Ele quer fazer um festival de literatura. Então, é ali nesse lugar da circulação ali, é onde vai caber melhor esse projeto, que ele pode contemplar também eventos, né? Agora, se for um projeto de videopoema, aí cabe no inciso 3,
mostras e festivais de audiovisual, né? Fala, Glau. Laurence, esses videopoemas, eles entrariam nos festivais por quê? Ou seria ou em primeiras obras, Não, se, ou em eu curta? dou exemplo para ela, por exemplo, assim, vamos fazer um sarau de videopoema, um sarau virtual de videopoema, com videopoemas que já existem. Então, ele cabe em mostras de audiovisual, entendeu? Tá. Ó, eu queria falar um pouquinho a respeito, bem rápido, a respeito dessa questão do projeto e de primeiras obras também, porque o feitio de um projeto, ele precisa de uma dedicação, de toda uma energia. Então, muitas vezes as pessoas acabam não, ou não tendo essa disponibilidade, ou achando que não tem a capacidade, porque, na verdade, você vai se aprimorando, é fazer fazendo, né? E muitas vezes elas acabam recorrendo a terceiros para fazer esses projetos, achando que estão muito aquém intelectualmente, de várias formas, a fazer um projeto. Isso pode ser uma grande cilada. Então, entendam que quem vai fazer o projeto, mesmo sendo a primeira ou a 50ª vez, é dedicação. Isso tem que ter um trabalho diário, um trabalho prévio. Não adianta sentar e achar que em um dia ou em meio período você vai escrever e fazer e conseguir colocar ele no, né, da forma adequada. Ou achar que você jogando o teu projeto, que é o teu filho, a tua obra, o teu sonho, no colo de alguém, essa pessoa vai fazer milagre, porque a probabilidade também é que isso não aconteça, porque quem faz um projeto é fazendo vários outros. E só a gente entende o que a gente quer falar, do jeito que a gente quer falar, com o critério de detalhes que a gente quer colocar. Então, só dá um toque em relação a isso, tá? Para as pessoas que estão fazendo aí, que vão começar a fazer. Uma dúvida, Laurence, em relação ao PROAC, por exemplo, esse percentual de remanejamentos, ele está em edital, se não me engano, em muitos editais, né? No caso do Apaixonados, a gente teve esse problema que o Humphrey, ele faleceu durante né, o decorrer do processo, e aí a gente teve que fazer todo um remanejamento. No caso desse edital do Paulo Gustavo, eu não sei, posso ter me equivocado, eu não vi aqui percentuais de remanejamento, tanto de elenco, como de ficha técnica, quanto de, não verba, mas assim, né, transações dentro da planilha orçamentária. Como que fica isso nesse edital? Não, na verdade, isso se eu não me engano, está no decreto federal, alguma coisa assim. Então, tipo assim, é possível fazer esse remanejamento. Esse remanejamento de praxe, ele é 20%, né? Mas é totalmente possível, porque os projetos que a gente envia, né? A gente envia na base de uma previsão. Só que a execução dele, né? Então a gente está enviando agora, outubro, né? Esse dinheiro vai chegar em dezembro, a gente vai executar em janeiro, a partir de janeiro, mas tem coisa que vai ser, vamos supor, que é a produção de um projeto, né? Então, aí demora, sei lá, 9 meses para poder produzir isso. E aí, quando você vai divulgar, já é outubro do outro ano. Então, tem um ano de diferença, né? Então, existe inflação, existe, né, mercado que muda e não sei o que, divulgação, às vezes um outdoor um dia era R$ 350 numa promoção, ou ao contrário, era R$ 500, aí um ano depois ele ficou mais barato, 350 numa promoção e não sei o que. Então, tipo assim, é de praxe esse remanejamento e não precisa ter uma justificativa tão drástica quando vocês estiveram no projeto de vocês, né? Você pode fazer esse remanejamento, é tranquilo isso, tá? Então, a minha dúvida é uma base de 20%, Somente, isso só depois da prestação de conta. No caso aqui, já vou engatar com outra pergunta que tem a ver. Isso é para depois, se for contemplado, né? Tem que se abrir uma conta específica para o projeto, assim como no PROAC,
Por que isso? Essa prestação de conta, eu vou ter que apresentar extratos bancários, ela é muito mais criteriosa nesse sentido, porque se eu tenho uma conta no Nubank de PJ, eu tenho que abrir uma outra PJ no Banco do Brasil ou na Caixa, é isso? Exatamente, porque assim, na Aldir Blanc teve muito problema de prestação de contas, né? E aí, na hora que ia ver para onde que foi o dinheiro, na onde que saiu, para onde que entrou, quando fez isso e tal, não sei o quê, estava tudo misturado com as contas pessoais das pessoas, né? Então, tomou-se essa decisão aí de abrir uma conta específica, tal qual acontece no PROAC. Então, essa conta, eu não lembro agora se tem um banco específico, mas eu acho que não. No PROAC é o Banco do Brasil que você abre essa conta. Não tem, né? Então, não tem, você pode abrir em qualquer banco, mas ela precisa ser uma conta específica para a movimentação do projeto, né? Então, ali, quando você for fazer a prestação de contas, você vai entregar o extrato dessa conta e, ao mesmo tempo, os recibos, as notas fiscais, todo, né? Paguei por RPA, tudo que você tiver pago, né? Que saiu da conta, porque aí você vai fazer uma comprovação de que o que saiu daquela conta, porque a pessoa prestou o serviço, está aqui o recibo de que ela prestou esse serviço, né? E de que ela recebeu esse dinheiro. No final das contas, gente, sinceramente, fica mais fácil de fazer a gestão do projeto se está numa conta específica, porque vez ou outra acontece de você dar uma escorregada, fazer uma, uma transação que não poderia ter sido feita. Para você achar essa transação depois, é muito mais fácil se a conta ela é específica daquele projeto do que se é a tua conta pessoal, entendeu? Então, agora a gente está com um PROAC executando, que vai fazer agora um festival de literatura no final do mês, e tinha 5.000 reais lá que a gente, a mais, que a gente não sabia de onde que tinha vindo, de jeito nenhum. E aí a gente estava lá numa loucura, tentando descobrir, fazendo as contas, e não sempre dava 5.000 reais a mais. E aí que a gente foi ver que tinha sido, a gente conversou com um banco, que tinha sido um investimento da conta que a gente tinha feito, que tinha gerado esses 5.000 reais a mais, né? Então, assim, se é uma conta pessoal nossa, a gente ia ficar louco, porque a gente ia achar que a gente ia ter feito um depósito que não deveria ter feito, porque geralmente essas contas elas não rendem tanto assim, né? Então, geralmente rende lá 500 reais, 400 reais. Essa gerou 5.000, a gente achou muito estranho, né? Então, ter uma conta exclusiva, ela é muito melhor, assim. Bom, o Jonathan pergunta aqui também, né? Então, ele dá o número dos os editais, né? O edital de produção, que é 45.000 reais, 12 projetos. Circulação, 20.000 reais, 14 projetos. Formação, 19.500 reais, 10 projetos. Esses valores são somente para o inciso 4. Exatamente, né? Todos esses editais que você colocou aqui, produção, circulação e informação, eles são editais do inciso 4. Aí os editais do inciso 3, 2 e 1, eles têm outros valores de outros objetos que são específicos para o audiovisual. Esses editais aqui de produção, circulação e informação, nesses valores e com essas quantidades de projetos, eles são para qualquer vertente artística, com exceção do audiovisual. Ô, Lauren, só rapidinho pegando um gancho na tua outra colocação, no caso de fundo de investimento, isso pode ser feito com dinheiro de projeto ou não? Esse dinheiro tem que ser devolvido. Por exemplo, da Apaixonados, a gente pegou 69 mil na Lei Aldir Blanc, e por conta, ia acontecer em março, de 2011. Por conta do falecimento do Humphrey, a gente jogou para dezembro. Então, o dinheiro ficou lá parado, né? E ele ficou parado, não era poupança, não era nada, não teve nenhum tipo de juro. No caso, como que fica isso desses 5.000 aí que você falou? Isso é devolvido? Isso a companhia pode pegar para ela como agregado? Eu posso devolver, não tem problema nenhum com isso, né? Mas o ideal é que não.
O ideal é que se invista numa outra coisa, aumente o projeto de modo geral, né? Então, tipo assim, vou usar essa verba para incrementar a minha acessibilidade do projeto, para fazer um negócio que eu queria fazer e que não pôde ser feito antes. Vou colocar uma apresentação a mais, vou pagar melhor os produtores do projeto, né? Isso tudo a gente pode fazer, né? Então, mas também pode ser devolvido esse dinheiro, mas aí assim é mais dor de cabeça devolver do que gastar, porque daí você tem que pedir uma autorização, e aí essa autorização tem que vir, demora um tempo para vir, aí tem que colocar uma conta específica, você faz essa transferência, você prova que fez essa transferência. Mas eu conheço bastante gente que devolveu o dinheiro, né? Mas aí no caso a gente vai gastar. Então, se eu coloco meu plano de trabalho para a partir de maio de 2024 e eu recebo o dinheiro em dezembro, eu vou ter aí 6 meses para esse dinheiro ficar quietinho lá no banco. Eu posso fazer um fundo de investimento a curto prazo. Isso nada me impede, por exemplo. Na verdade, por exemplo, no PROAC você é obrigado a fazer isso, né? Você tem que Ah, fazer. é, né? No PROAC você tem que colocar esse dinheiro em investimento de resgate automático. De resgate automático, não, de resgate diário. Porque aí você Tá. pode retirar esse dinheiro a hora que você quiser, né? Então não é um Tá. dinheiro que te trava, né? Então você pode fazer isso sem problema nenhum, né? Agora, você também pode fazer, eu quero fazer um investimento de 6 meses, deixar o dinheiro travado 6 meses, porque ele vai render e não sei o quê. Só que é isso, você não pode mexer no dinheiro por 6 meses, né? Mas daí não é o projeto, é o banco que não deixa você mexer. A Zilda fez uma pergunta aqui. Posso escrever 2 projetos no mesmo inciso? Uma pessoa física de formação e outra pessoa jurídica de circulação? Pode, não tem problema nenhum, né? Aí fica do teu critério de fazer essa distribuição de proponente e tal. Laurence, mas aí eu não vou ter que escolher como o meu CPF é o mesmo? Tem que escolher um projeto? Se for contemplado nos dois, aí sim, aí tem que escolher um projeto, né? Que é justamente para não ter é, essa, esse acúmulo, né? Esse acúmulo é sempre ruim, né? O que mais, gente? Laura, tem uma dúvida aqui. Olha, Sobre essa contemplação dupla, né, assim, inscrição em várias opções, eu concorro comigo mesma, dentro do mesmo formato, né, assim, eu vou fazer 3 projetos de produção, por exemplo, eu vou concorrer, ou se eu fizer um de circulação, um de produção, eu também só posso ser contemplado em um. Eu fiquei com dúvida disso. teve uma discussão violenta em relação a isso aí, né, dentro do conselho, né, no entendimento de tentar evitar ao máximo, né, essa como é que fala, esse acúmulo, né? Então, num primeiro momento, foi sugerido que uma pessoa que ganhou um projeto da Paulo Gustavo inteira não pudesse ser contemplada em outro. Aí isso acabou inviabilizando um pouco por conta do audiovisual propriamente dito, que tem relativamente poucos produtores de audiovisual aptos a fazer um projeto grande, então acabaria inviabilizando isso aí. E aí depois foi sugerido que então essa restrição fosse por inciso, né? Então, em tese, se você ganhar no de produção e de circulação do inciso 4, você teria que escolher, né? Tá? Precisa ver se. Agora eu não lembro exatamente, porque isso foi uma das últimas coisas que foram solicitadas para a secretaria. Tem que ver se a secretaria colocou isso em edital, né? Mas se ela não colocou em edital, vai ser sugerido para a banca que evite esse acúmulo no mesmo proponente, entendeu? Porque a ideia é fazer a maior distribuição possível desse recurso. Então não faz muito sentido concentrar isso tudo em poucos trabalhadores, em poucos fazedores de cultura, né? Então, Uhum.
Eu não lembro exatamente agora, porque eu estava muito focado na Paulo Gustavo estadual, então eu não lembro exatamente se isso aqui acabou entrando na versão final dos editais, mas foi solicitado que entrasse, sabe? Obrigada. Aí a Estela faz uma pergunta aqui, né? Então, ela coloca aqui, com o crescimento das estratégias de realidade aumentada, ela coloca, eu acho que o objetivo do edital de experimentação, né? Na mistura surgiu um conceito inteiramente novo e inovador que veio para romper barreiras, chamado VR, ou seja, é o termo que se refere para todas as combinações possíveis entre os ambientes virtual, mas também ambientes virtual e até interações entre computadores e seres humanos, games, jogos, transmídia, tá, aqui tem toda essa descrição. É... Ah, tá, ela estava lendo e no caso o meu seria transmídia. Você pode colocar em experimentação, mas eu acho que você não precisa fazer. Eu não abri esse edital e fiz e simulei uma inscrição nele para ver, mas acho que você não precisa anotar exatamente o que que é, sabe assim? Se ele é transmídia, se ele é experimentação, mas sim, é uma mescla de linguagens, né? Então é uma mescla da linguagem de dança, de música com a linguagem audiovisual, né? Então ela caberia tanto em transmídia quanto em experimentação, né? O que mais, gente? Isso, até dia 9. As inscrições são até segunda-feira da próxima semana, né? Às É, 3 da Laura, tarde. Fale. eu não sei se você viu uma dúvida que eu tirei. Ah, não, eu tirei no privado com a Carol, que no de audiovisual, que estava até o dia 6. Mas aí ela falou que o Marco falou que lá né, Tava na hora errado, né? estava errado. Isso mantém dia 9 também, né? Sim. É porque, o que que aconteceu? Era para ser lançado no dia 15, se eu não me engano, de setembro. E aí, a Procuradoria-Geral do município, ela não entregou a devolutiva dela até o dia 15, entregou no final de semana seguinte, né? Então, aí, o que era para tudo terminar até o dia 6, aí passou para tudo terminar até o dia 9, né? Porque ela entregou na segunda-feira em vez de entregar na sexta. Acabou que ganhou mais alguns dias aí, né? Então, todos os projetos terminam juntos na segunda-feira, dia 9 às 3 da tarde. Eu vou ter que sair, eu tenho outra reunião, era às 11. Tá? Muito obrigada, gente. É isso, querida. Se alguém tiver mais alguma dúvida também, né, pode colocar aqui, aí a gente vai tentando ajudar a sanar essas dúvidas que ainda possam ter sobrado. Então também a gente pode encaminhar para o fim sem problema nenhum, assim, né? Fale, Carlos. Eu vou fazer a mesma pergunta de ontem, porque assim, de novo, eu cheguei atrasado de novo. Ontem foi às 2 horas que começou, eu mentalizei, na verdade eu vou explicar, eu estou aqui no hospital em Minas com meu pai está internado, eu estou com ele acompanhando. E ontem eu mentalizei que a reunião de hoje seria às 2 horas, então até me preocupando, não, papai, pode ficar tranquilo que às 2 horas que é a reunião, mas então, mas será que não é de manhã? Não, papai, é de tarde, é 2 horas. Depois eu vi, porque eu não li sua mensagem, estou tranquilo. Quando eu li, eu disse, gente, às 10 horas, eu estou atrasado. Será que tem como vocês mandarem para a gente o link da gravação de ontem e de hoje? Que daí eu assisto de novo, para não ficar perguntando de aquele que vocês já conversaram. E muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Parabéns para vocês do Conselho. Muito obrigado mesmo por vocês se dedicarem para a gente, pessoas fazedoras e fazedores de cultura da nossa cidade, para a gente deixar. E outra coisa também,
A manifestação de vocês no calçadão foi perfeito, maravilhoso. Nós temos de fazer a cidade sentir que nós temos de ter cultura, mas a cultura esparramada para todas as 10 regiões administrativas de São José do Rio Preto. A cultura esparramada para todos os corpos e corpas de São José do Rio Preto. E uma cultura também feita por todas as racialidades de São José do Rio Preto. De repente, aquela cultura que você faz é maravilhosa para você, mas para mim, para minha realidade de vida, não faz muito sentido. Mas não é por isso que eu não vou aplaudir a sua cultura e não é por isso que eu não vou deixar de tentar conhecer umas novas culturas. Nós precisamos e nós queremos uma cidade, São José do Rio Preto, metropolitana. E não existe cidade metropolitana com pensamento tacanho, com pensamento minúsculo. Existe cidade metropolitana, cidade com pensamento plural. E o grande caminho que eu vejo para nós termos essa pluralidade é justamente aqui, no campo da cultura. Parabéns para vocês. Obrigado, gente. Ah, perfeito, perfeito, Carlos. É exatamente isso. Na verdade, o que aconteceu foi exato, estava tudo marcado para de manhã, inclusive ontem seria de manhã também, mas aí precisou ser à tarde por conta dessa atividade que aconteceu lá com os artistas de rua. Então a gente remarcou e passou para a tarde, né? Então, mas ontem também seria de manhã. Então foi esse, mas a gente vai colocar lá nos grupos do conselho, sim, todas a gravação também. A de ontem já tá, não sei se você viu. Mas aí a gente coloca a de hoje também. A de ontem já está lá já. E aí a gente coloca a de hoje também para poder fomentar isso e tal, né? Então, tipo assim, nossa, muito obrigado. É isso mesmo, assim, é a partir do conselho, gente. Assim, tem muita cidade que não tem conselho. A própria capital do estado não tem conselho, né? E muitas coisas não conseguem ser feitas por conta que não tem conselho, né? Então, assim, foi uma briga de 30 anos, mais ou menos, aqui para a gente ter um conselho de cultura. Finalmente a gente conseguiu e agora a gente tem que aproveitar isso, né? Então, essas manifestações, acabou esse negócio de artista ser reprimido na rua, não existe mais. A gente vai acionar quem precisar ser acionado para impedir que isso aconteça e fazer isso que o Carlos falou, assim, fazer uma pluralidade cultural na cidade como um todo, né? Mas é isso, Carlos. A gravação a gente vai colocar, a de ontem já está lá nos grupos e a gente vai colocar a de hoje também, tá? A Pamela faz uma pergunta aqui. É válido pagar para outras pessoas escrever o projeto? Se sim, como você sugere que seja feito pagamento para essa pessoa? Tipo um valor X ou uma porcentagem. Fala de pagar alguém que já tem experiência em escrever editais. Pamela, muita gente me pergunta assim, no sentido de tipo, você escreve, eu te pago para você escrever e não sei o quê. Mas tem uma problemática muito grande, assim, tá? Primeiro, nada, absolutamente nada garante que você vai ser contemplado. Não interessa a experiência da pessoa que escreveu, né? Então, vou dar um exemplo para você. Para o Nelson Seixas, eu escrevi 5 projetos, né? 4 deles passaram e um não passou. E o que não passou era justamente o que estava no meu nome. Os outros 5 que eu escrevi para outras pessoas passaram. Então, tipo assim, nada garante que vai ser que você vai ser contemplado. E aí, quando você paga uma pessoa para escrever, né? Então tem esse lugar também, porque escrita de projeto é um trabalho, e dá trabalho, bastante, né? Então, assim, eu escrevo muito projeto para SMS, né? E eu só escrevo quando também já tem a empresa, já que já vai captar, o negócio já está certo também. Mas eu cobro um valor de antemão e uma porcentagem, né? Por quê? Porque dá um trabalho anterior e quando o projeto for executado, que tiver a grana mesmo e não sei o quê, aí eles me pagam o que é o por lei, né? Mas para a escrita de editais especificamente, né, não se coloca uma porcentagem por lei, né? Então a pessoa que quiser pagar, ela vai ter que tirar do bolso, né? E aí quando isso por acaso não é contemplado e assim, gente, o cobertor é sempre muito pequeno. No PROAC, por exemplo, só 4% dos projetos são contemplados, né? E aí o que acontece? A grande maioria não é contemplado, né? E aí quando você pagou um negócio e não foi contemplado, gera uma frustração e uma problemática também, porque ninguém está com dinheiro sobrando, né? Então, assim,
eu falaria para você, né, tipo, investir nesse lugar da escrita, de investigação da escrita, do que pagar uma outra pessoa. Mas é óbvio, isso demora tempo, né? Eu tenho uma ideia de que no conselho a gente possa usar o fundo de cultura para fazer esse tipo de formação de escrita de projetos e coisas nesse sentido. Mas isso não é uma coisa que foi discutida, não é uma coisa certa, e a gente precisa resolver o de hoje, né? Que é o edital que está aberto agora. Então, se você quiser encontrar uma pessoa que faça esse serviço, ok, beleza. Nos grupos do conselho tem pessoas que oferecem esse tipo de serviço, né? Já te adianto que não é um serviço muito barato. Tem gente que inclusive coloca como se passar na porcentagem, não sei o que, tal. Mas, de novo, lembrando que isso não é regulamentado por lei. Então, você vai tirar desse valor do orçamento e você vai ter que pagar essa pessoa. Você vai pagar essa pessoa, mas isso no final das contas vai sair do seu bolso ou do seu cachê, porque no orçamento do projeto você não pode colocar uma porcentagem para escrita de projeto, tá? E aí, essa porcentagem no PROAC ICMS, por exemplo, ela é de 10%. Muita gente cobra esse valor de 10% a 20% se o projeto for contemplado, né? Mas dependendo do valor, você paga mais para a pessoa que escreveu do que fica com o teu dinheiro mesmo, né? Então é um negócio que é um pouco mais complicado. A Estela pergunta se não tem cotas para LGBTQIAPN+. Na verdade, não tem cota mesmo, só tem para pessoas negras, pardas e indígenas, que aí é uma cota estabelecida por lei, que 20% dos projetos sempre tem que ser para pessoas negras e pardas e 10% dos projetos para pessoas indígenas. Para a comunidade LGBTQIAPN+, tem um acréscimo de nota, né? Então, mais ou menos igual aconteceu no Nelson Seixas já também, né? Que às vezes também até contempla no PROAC, por exemplo, o acréscimo de nota ele é mais efetivo do que a reserva de vagas propriamente dito, às vezes, né? Bom, é isso, gente. Não sei se tem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta. A gente está mais ou menos aqui há 1 hora conversando. Se tiver mais coisas, senão a gente já encaminha para o final também. O Jonathan pergunta aqui, né? Aí quando é LGBTQIAPN+, ou mulher, pode anexar uma carta de autodeclaração no projeto? Sim, na verdade, ali nessa parte do acréscimo de notas, né? Ele, junto com ele, tem que vir, quando você solicita esse acréscimo de nota, tem que vir uma autodeclaração também, né? E aí tem um modelo lá de autodeclaração e tal. Então, ontem surgiu uma dúvida, porque falava sobre essa questão da autodeclaração, e aí no modelo de autodeclaração, por exemplo, não estava escrita a palavra mulher lá, né? Então tinha várias opções, mas mulher não estava escrito no modelo de autodeclaração. Mas isso não interfere em nada, tá? Então é só acrescentar lá e escrever mulher também e tá tudo bem, é isso mesmo, tá? Gente, eu acho que é isso, né? Queria agradecer todo mundo que compareceu, que fez as perguntas. A gente está, né, fazendo esse trabalho no conselho de estar mais próximo dos artistas de maneira geral, de estar fazendo esses tira-dúvidas, né, indo nessas manifestações, fazendo audiências públicas, brigando pelo 1% da cultura. Nada disso se resolve se a gente não tiver um orçamento decente para a cultura, né? Espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer outra dúvida que possa surgir no meio do caminho, coloquem lá nos grupos dos conselhos, que os conselheiros estão, né, focados em solucionar esses problemas para que todo mundo, né, possa acessar essa Lei Paulo Gustavo. Ela é para todo mundo,
né? E quando a gente inscreve, mesmo que seja um projeto que pela primeira vez, a gente mostra a demanda, né? E em política pública, os políticos, de maneira geral, eles entendem demanda como número, o que é um absurdo, mas é assim que eles entendem. Então, eles entendem que se tiver 500 projetos inscritos de videoclipe, por exemplo, então isso é uma demanda. Se tiver 2, não é, né? É absurdo, mas é assim que eles entendem. Então, vamos inscrever os projetos, né? Independente de que, eu acho que ele encaixa mais no Nelson Seixas do que agora, tenta agora, já estabelece, estrutura o projeto na tua mente, que aí ele vai se transformando cada vez mais em realidade, né? Vai amadurecendo os projetos. Eu acho que é isso. Que se vocês puderem, né, convidar as pessoas que vocês conhecem que ainda não estão nos grupos do conselho para que entrem nos grupos, para que somem as brigas, né, principalmente essa briga pelo 1%, que a gente conseguiu derrubar esse veto e agora, né, vai ter que ir para a justiça, seria muito importante, gente. É isso. Muito, muito, muito obrigado e até a próxima. Qualquer coisa, eu estou em todos os grupos do conselho. É só me chamar por lá. Valeu, gente. Obrigada, tchau.